Então, está ouvindo? Agora melhorou? Não acreditou no que estava acontecendo, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, daqui da região mesmo, nascido e criado no Pantanal. Então, às vezes fala assim, poxa, hoje eu tenho casa, se vive uma vida bem melhor, mas antes não era assim. Então, onde eu vivia antes, né, desde pequenininho, sempre vivíamos em barraco, mudando de fazenda para fazenda. Se baixar um pouquinho mais. Então, melhorou? Tá bom? Então a gente passamos por muita dificuldade. Então, realmente, quando eu fui parar no Hotel Salobra, que eu já morava aí, trabalhava aí antes do Verdadeiro Pai chegar, eu senti algo que meu lugar era ali. Eu tinha que esperar ali até alguma coisa acontecer na minha vida. Então, eu estava esperando alguma coisa acontecer ali. Pelo fato de eu ser muito ligado com a natureza, de sempre estar em contato com o turismo, então realmente ali era a minha casa. Esse são as minhas irmãs. Quem conhece a Kátia, aqui está ela. Provavelmente eu estou por aí também. Algumas outras fotos eu apareço, mas meus irmãos cataram, então não deu para trazer. Quem é jovem também, né? Às vezes sai da casa, não arruma o quarto, né? Esse aqui era antes de eu trabalhar com os Verdadeiros Pais, que mostra o meu quarto que eu tinha. Essa era a jaqueta que eu pegava jacaré, que eu queria ser bem famoso no Pantanal, tipo o Tarzan, o Crocodilo Dante, alguma coisa assim. E eu não sei como eu entrei e tirei essa foto, mas era assim que eu mantinha meu quarto limpo. Era bem simples e tá aí meu quarto. Esse aqui na verdade era alugado. Eu não tinha onde ficar, teve uma época que eu saí do Salobra, e aí eu morava aí. Aqui eu mesmo, tirando a foto de mim mesmo. Eu fazia também muito, que mais tarde, tudo isso daqui eu fui usar dentro do barco. Eu praticava muito o equilíbrio. Aqui estou em cima da ponte do Rio Miranda, eu andava, corria em cima, pulava em cima da ponte, eu era bem bagunceiro. Aqui já praticando, pegava sucuri, jacaré, essas coisas todas, que geralmente era que na verdade eu tinha na minha cabeça que eu poderia ser o Tarzan do Pantanal, né? Então, e também poderia ganhar muito dinheiro com isso. Aqui já dentro do Salobra, eu consegui convencer o meu patrão, que não era o Verdadeiro Pai ainda, a que eu pudesse criar essa sucuri aqui. Então, eu saía na vila, né, para pedir galinha, né, para as pessoas. Se não me desse, eu ia lá e catava. Então ele tinha que me dar galinha para alimentar a sucuri. Então, os turistas gostavam, porque talvez vocês também gostariam de ver essa cena, né? Então, eu imaginava muito assim. Se eu gostava, significa que as outras pessoas também iam gostar de ver. Então, mais ou menos E aqui no fundo, essa casinha aqui, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Essa casinha aqui é onde era a casa dos piloteiros. Nós morávamos aqui. Aqui era uma fábrica de gelo. E logo depois foi feita essa casa aqui, mas aqui era o quarto dos piloteiros, né? Vivíamos aqui em grupo. Aqui também já era cobra, aqui brincando com... Eu tinha muita ligação de pegar... Naturalmente não matava. Eu catava eles, vivo ou no anzol, o que viesse, e mostrava para os turistas e depois soltava. Aqui até peixe no fundo da água eu pegava sem anzol. Como muitos de vocês, isso aqui bem antes, eu jogava futebol também. Isso aqui provavelmente estava nos meus 20 anos, bem antes do Verdadeiro Pai chegar, mas bem próximo já também. Eu e o meu amigo, que nós trabalhávamos sempre juntos, nós tínhamos uma equipe, e assim, era bem muito organizado. Os turistas chegavam e encontravam o barco dessa maneira aqui, tudo bem organizado. Também gostava de fazer passeio. Isso aqui é um outro menininho que hoje já é um homem, e ele faz exatamente as coisas que eu fazia antes. Ele pega jacaré, pega tudo que eu fazia, ele faz hoje no Pantanal, né? E ele voltou para lá. Ele já assistiu conferência, mas assim, enfim, ele ainda trabalha no Salobra.
voltou para lá. Aqui é a nossa equipe, os amigos, que a gente sempre tinha um para zoar, né? Então o menor sempre se lascava, né? E esse era o Li. O nome dele é Li, né? Aqui está o Moacir. Esse, na verdade, era o time ele já logo em seguida ele foi do hotel. Mas esse aqui é o Moacir, o Sr. Futoshi conhece bem, o Zé Paraíba, aqui está eu e o Li. Então e o outro rapaz que está tirando a foto, que era o dono do barco, né? Então, essa aqui é a foto, eu não sei se vocês já escutaram o testemunho algum, mas é raro eu passar esse testemunho. A foto que o verdadeiro pai, que eu carregava na carteira, que era noiva, na verdade, mas a gente falava namorada, né? Mas na verdade era noiva. E que o verdadeiro pai, dentro do barco, fez a cerimônia mate dos 360 milhões de casais, né? Antes oficialmente ele foi em Nova York em 97, né? Foi essa foto, está aqui logo quando chegou no hotel, antes do verdadeiro pai chegar, que é a Márcia. Aqui eu treinando com cavalo na água, todas essas coisas eu fazia para nossa equipe, nossa casa, os piloteiros. Aqui também o nosso grupo de piloteiro. Aqui foi onde que o Sr. Futoshi falou, né, sobre que o verdadeiro pai fez talvez depois ele vai explicar, né, sobre a oração que fez da providência do Pantanal, início da providência do Pantanal, né, que dividiu, que está a verdadeira mãe, o Sr. Futoshi, o Sr. Kadikuri-san, o Sr. Maurício Baldino, o Mr. Yun, o Presidente Kim, e esse aqui é o Dr. Hugo. As pessoas. E o verdadeiro pai fez a oração, foi a que dividiu, né, separado a providência de Jardim e do Pantanal. Talvez ele explique depois. Aqui eu já estava entreverado junto com os membros que estavam indo. Esse foi um presente que eu dei para o verdadeiro pai, antes de entrar no barco. Eu não tinha outra coisa e eu queria também... Era a minha natureza, né? Mostrar o Pantanal, de todas as formas. Então, eu percebi que se eu conseguisse chamar a atenção dele, ele é uma pessoa que poderia me ajudar futuramente a salvar o Pantanal, porque o Pantanal, ele está morrendo. Se não tomar cuidado, vai ter problema no futuro, né? Porque floresta amazônica, você corta o mato, tudo, vai nascer de novo. Mas o Pantanal é muito complexo, porque é água, é vida que está em movimento. Então, se você cortar a perna de um lugar ou tampar um rio, outros vão morrer. Então, é uma coisa muito complexa e tem que tomar muito cuidado. Então, aqui já estava, aqui é o meu pai físico, aqui são as 3 pessoas que ficou no hotel depois. Porque muitos correram, muitos foram embora, porque... Realmente, o Reverendo Moon chegou. Eu vou falar Reverendo Moon porque, na verdade, naquela época, a gente tratava como Reverendo Moon. Se eu falar verdadeiro pai, alguma coisa que parece que... Então, era o meu pensamento naquela época. Aí está aqui meu pai físico, o Moacir, e esse aqui era o que tirava leite, né? Era o peão, mas do time de barco era nós 3. E foi, na verdade, uma aposta que eu e o Moacir fizemos. Porque muitos, literalmente, que aconteceu de fato. Teve pessoas que fugiram do hotel, quando o verdadeiro pai chegou aí, o Reverendo Moon. Mas falava no jornal, muitas pessoas tentavam influenciar turismo, o meu turista que chegava, era muita informação negativa. Se ele faz lavagem cerebral, vamos deixar ele fazer animar para ver como é que é, né? Então a gente já também tinha as curiosidades nossas, né? E acabamos ficando e... Também logo depois meu pai saiu, depois ele já foi para outro rumo e eu realmente, por ter parado no barco, entrado dentro do barco, eu segui, estou aqui até hoje. Aqui testando os novos barcos que chegou, esses barcos já foi... Inclusive eu faço o paralelo das coisas que eram antes e do que era hoje, do que são hoje, né? Das dificuldades. Tá certo que aqui ainda a gente está bem afastado da cidade, mas parece que algumas operadoras já conseguem, já pegam o sinal, captam o sinal aqui. Naquela época não tinha celular, não tinha a lanterna que a gente usava para à noite andar no rio quando precisava, tinha que carregar com uma bateria de carro
e quem conhece carro e bateria sabe que é muito pesado. A lanterna era desse tamanho e hoje você tem uma bateria, uma lanterninha pequenininha que é muito mais potente do que tinha antes. Então tinha muita dificuldade. E esses motores foram, isso são os piloteiros. Eu fiz uma pesquisa que são a melhor linha de barco que saiu até hoje, e os melhores motores desenvolvidos pela Yamaha são dessa categoria. Depois nunca conseguiram acertar, provavelmente alguma coisa também do lado interno estava sendo preparado, né, a nível mundial para atender o Messias nessa região. Então esses barcos realmente eu tenho um em casa, o original, usado, né? Então é muito reforçado, é bem forte, vai ver que é todo cacetado, batido em madeira, mas o barco está lá e não entra água. Então, isso aqui mais isso aqui já é outra cobra. Esse aqui já começou. Aqui a gente já estava na providência, aqui já está andando a coisa, né? E aqui o verdadeiro pai, ele já tinha começado a pescaria, a providência no Salobra, no Pantanal, já tinha sido estabelecida. Mas como o tempo também é curto, eu vou deixar passando aqui as fotos e vocês vão ver que então eu vou falar algumas coisas que aconteceu. Por exemplo, o primeiro dia que eu fui parar no barco, né? Que tem as partes engraçadas e também tem as partes um pouco difíceis, né? O primeiro dia, eu estava limpando o barco, eu acordei de manhã e já pensei, eu vou lavar meu barco porque eu estava com infecção de garganta. Pausa. Dá uma clicadinha. Porque se fala, fica prestando atenção lá. E eu estava com infecção de garganta, gripe e febre. E eu descia, mais ou menos antes das 6 da manhã, eu fui lavar meu barco, porque o sol ainda não tinha saído. Fui lavar o barco. Eu estava dentro do barco, todo ensaboado, lavava com sabão em pó naquele tempo. E eu escutei uns barulhos, né, que era... O verdadeiro pai chegou com a equipe, o time de pesca dele, né, da comitiva, estava na beira do rio. Só que já tinham meus amigos, que era o Moacir, que foi o primeiro a entrar no barco, e também o meu pai, que pilotou, mas ele não chegou a pilotar para o verdadeiro pai, mas para a equipe, que era o meu pai físico, e logo depois o Moacir pilotou o dia todo, e o Moacir já tinha comentado comigo, por que você não vai? Porque você que é bom de segurar bomba, né? E jogava um para o outro. Naquele tempo, assim, quem fosse pescar com o verdadeiro pai, o reverendo Moon, não, porque se passa, parecia que era uma bomba. Na nossa linguagem dos piloteiros, a gente fala bomba assim, aquele turista que pesca totalmente diferente. Por exemplo, aqui, né? Nenhum turista pesca dessa maneira, a não ser o reverendo Moon nessa época. As varas ficam todas apontadas para cá, o rio, ele está nesse sentido, ele está correndo aqui, a água vai nessa direção, enquanto do jeito convencional, o turista para ao contrário, joga a âncora aqui, e o barco fica para cá, por causa do design do barco também, né? Mas eu não tinha que colocar a âncora aqui, e travar esse motor aqui, e o verdadeiro pai arremessava para cá. As varas também, algumas delas têm 4 metros e alguma coisa de tamanho. E vê que esse barco tem 6 metros, 5,95, não chega a 6 metros. Vê que ele está sentado bem aqui. O molinete está por aqui assim. Se ele pegar e levantar essa vara aqui, essa vara acerta eu aqui atrás. Então, mais os anzolzinhos que ele pescava, se vocês... Então, meu amigo já falou, olha, tem uma bomba para você, por que você não vai? Eu não. E o outro já falou também, não. Ah, não, eu não entendo nada do que fala. Então, cada um tinha uma justificativa, né?
Mas ali a gente já não tinha assim, a preocupação que o reverendo Moon, que faz lavagem cerebral, aquela coisa toda. Logo em seguida, eu estou lavando o barco, apareceu a oportunidade e o reverendo Moon perguntou: quem de vocês conhece mais fundo do rio? Aí meus amigos, por duas razões, dois motivos, eles falaram que era eu. E eu estava limpando o barco, mas quando eu olhei, eu vi aquela cena das pessoas, meus amigos apontando para mim, e aquela pessoa ali que estava apontando assim, né? Você que conhece melhor, né? Aí eu já levantei e falei: não, tudo é igual, né? Aqui não tem esse, não tinha quem líder melhor, era assim, era tudo muito organizado, muito humilde, e às vezes a gente mesmo achava a cabeça da turma. Cabeça que é o que comanda, né? A equipe, a turma. Bom, mas o reverendo Moon insistiu e perguntou, né? Mas eu preciso de uma pessoa que conhece mais fundo. Mas ele apontava naquela direção, como se a gente estivesse aqui na beira do rio, o rio sai para lá, ele apontava para lá, para a direção norte. Quero que conheça para lá. E eles insistiam que era eu, e eu falava que não era eu. E eles também falavam, quando falava fundo, a tradução para nós veio assim, que era que conhecia o fundo do rio, mas na verdade na nossa linguagem é para baixo, né? E os meus amigos falaram: de certo ele quer que mergulha, né? Você é bom para mergulhar, né? Mas também tem muitos outros que mergulham melhor do que eu, mas que não era do time do Salobra. E a gente não sabia o que ele queria fazer ali. Bom, então eu tive, olhando a expressão dele, também tomando cuidado, falei: vai que as pessoas de repente vai pensar que ninguém quer ir com ele, está com medo dele, né? E já não era o meu caso, e nem dos meus amigos ali do time de piloteiro, né? Aí eu tive uma ideia: olha, eles estão falando que é eu, mas na verdade eu tenho uma coisa que eu faço e que eles não fazem, e eles falam que eu sou louco por fazer isso. E o que era, né? Pilotar à noite, e às vezes não usava lanterna, né? Não porque eu não queria usar, mas às vezes se eu achava que eu enxergava, eu ia sem lanterna, né? E algumas pessoas que estavam dentro do barco, eles ficavam apavorados porque não enxergavam um palmo da frente, mas eu enxergava, porque existe uma técnica que é quando você vê a estrela na água, é sinal que tem água, e conhecendo a hora de virar, vai embora, né? Direita ou esquerda. E foi por isso que o verdadeiro pai me chamou de fantasma, porque um dia aconteceu, mas a lanterna quebrou e eu tive que descer o rio mais tarde. Então aí que ele chegou falando, né? Fantasma, porque como consegue, né? Então foi isso que eu falei, né? Aí ele falou: então você é o número 1. Aí não tinha essa de número 1, porque não existia. E ele chegou insistindo, perguntando, e eu realmente vi a expressão, né? Porque ninguém vai querer, mas ele não vai querer, vai achar que ninguém quer sair com ele, pilotar barco para ele. Quando eu falei isso, surgiu uma possibilidade, ele falou: então, se somar esse e esse, você é o número 1. E definitivamente eu negava que não era, porque em realidade não era mesmo. Tinha muitos que pilotavam, mas essa questão de pescar à noite, realmente eu fazia porque eu gostava. Inclusive, foi relatado, foi dado testemunho para o verdadeiro pai, porque muitos piloteiros cobravam dia e noite, a cada 12 horas. E à noite eu nunca cobrei. Naquele tempo nunca, e foi relatado depois para o verdadeiro pai que todos os outros cobravam à noite e eu não cobrava, mas eu falava, porque eu gostava, ainda mais que o verdadeiro pai, mais para frente, né, se tiver tempo, vai ver que ele realmente, a gente conhece o reverendo Moon, os verdadeiros pais, como uma pessoa assim que sempre está debaixo de um traje sagrado, dando palestra, falando para grandes líderes, aquela cena toda que a gente sempre vê nos vídeos. Mas o verdadeiro pai, o reverendo Moon, que pisou o pé aqui, realmente é aquela pessoa que é pouco conhecido, principalmente dentro do nosso movimento. Eu sei disso porque eu não ouço falar sempre dessas coisas, né? Principalmente o dia a dia. Se o verdadeiro pai gostava de guaraná, ou se realmente as mutucas, os mosquitos picavam ele, né?
dia a dia dele, né? Como ele agia com os pescadores, porque muitos desses dias, o verdadeiro pai parava o barco e começava a perguntar as coisas para os pescadores. E dividia a comida, e dava tudo que tinha no barco, até a mim às vezes, né? Depois que já pegou mais, ficou mais íntimo, já ficou mais, como se fosse assim, mais amigo, ele já não ligava mais assim, se eu ia ficar com fome ou não, né? E dava tudo que tinha dentro do barco. Ou seja, antes de entrar, quando ele falou, então você quer ir pescar comigo? Aí eu falei, quer descer o rio comigo? Quer? Eu falei, se o senhor quiser eu vou, né? E ainda insisti, mas aqui todo mundo é igual. Ele falou, não, então vamos. Ok, entrou. Antes de entrar do barco, o verdadeiro pai já foi para entrar no barco, e eu falei, reverendo Moon. Aí ele já olhou, né, alguém já encostou para traduzir. Só que tem um probleminha. Qualquer um dos que estão aqui, dos meus amigos, do pior que pesca aqui, do pior pescador que tem aqui, ele pesca melhor do que eu. Porque eu não sou muito bom na pescaria, não. Ele já falou, não se preocupe com peixe, né, com pesca, que é o pescador aqui sou eu, né? E eu só quero que você pilota a barco. Ainda eu falei para os meus amigos, vocês estão escutando, né? Eu não sou culpado, porque nessa posição de piloteiro você tem que sair para pegar peixe. Ok. Entrou no barco, deu a ré. Quando estava saindo do barco, daquilo, talvez vocês já escutaram essa expressão, né? Por Deus do céu, né? Não tem como. Enquanto estava falando, naquele euforia que estava ali, eu esqueci que estava doente. O Sr. Futoshi, várias vezes quando chegou, nessa época do Salobra, ele me levava 15 quilômetros de carro para tomar a bezetacil e voltava para pescar no outro dia. De noite, de novo, eu procurava ele, me leva lá para tomar bezetacil, porque era muito problemático, de infecção de garganta, de gripe, porque eu sempre estava mexendo com água, essas coisas, não tinha, às vezes dormia molhado, então isso sempre afetou minha saúde, principalmente naquele tempo. E pegou o sol em mim. Eu dei ré, o sol estava saindo, pegou, e quem está com gripe sabe que a hora que o sol bate, você tem a reação alérgica na hora. E eu falei, põe a mão na cabeça, eu estou gripado, estou doente, né? E eu olhava para a barranca do rio, e eu falava, eu vou voltar esse barco. Vou voltar porque eu estou doente, eu não estou mentindo, é a verdade. Mas eu olhava porque na beira do rio tinha duas equipes, né? A equipe que estava com o verdadeiro pai e os meus amigos, né? Os outros piloteiros, devia ter uns 5, 6 ali. Entre os piloteiros que organizavam o barco. E eu olhei para as pessoas dentro do time do verdadeiro pai, sempre pedando no chão, baixando, tudo, né? E eu falei, mas se eu voltar esse barco, e as pessoas vão falar que realmente está complicado, né? Vai falar que não tem, como eu estou falando que é o meu pensamento naquele tempo, aqui não tem nenhum brasileiro que é aquele negócio fala caba macho, né? Vai me chamar de covarde, eu não vou aceitar isso. Eu vou voltar esse barco. Se eu voltar, realmente vão pensar isso. Por outro lado, eu olhava meus amigos, né? Eles iriam acreditar em mim, mas também quem vai falar que todos aqueles que representavam o Hotel Salobra ali é fracote. Então eu pensava isso também. E o outro lado é o próprio reverendo Moon. Se ele vai pensar que realmente eu estou com medo dele. E eu não tinha medo dele. Então eu olhava para o rio, imaginava, porque onde ele queria ir era a linha, o limite. Então ele perguntou, quando vocês descem o rio, vai no fundo do rio, aonde vocês vão? E a gente ainda, o tradutor falou, mas não é fundo, é baixo, né? A gente ainda tentou corrigir na hora. Aí ele falou, São Francisco, é a linha de visão, dali para baixo é tudo igual. E ali é muito longe do lugar. E não era esse motor aqui naquela época, era um barquinho pequenininho, um motorzinho 15, bem devagar. Eu falei, hoje vai ser o dia que eu vou me acabar, quer ver? Mas eu olhei para baixo onde a gente estava indo, vendo toda aquela dificuldade, eu tomei uma decisão. Eu só tenho certeza de uma coisa, hoje eu não vou morrer. E eu fui, descendo o rio, com gripe, suando o nariz,
foi quando chegou no local de pesca, depois de muito tempo navegando, chegando, eu falei, olha, reverendo Moon, daqui para baixo é tudo igual, né? Então aqui realmente aqui, quando a gente vem aqui. Ok. Parou o barco, daí eu já via que era tudo diferente, né? Mas o meu amigo, que já tinha pilotado antes, ele falou, já explicou para mim rapidinho ali na beira do rio, e falou, né? Você faz isso, 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 e foi explicando e prestando atenção nele, e já tomando aquilo como se fosse uma aula, né? Porque ele já tinha saído e eu não, né? E tem uma tampinha de isopor aí, usa ela. E só tinha uma tampinha toda furada, né? Eu falei, mas por que isso? Aí ele falou, não dava para ele explicar, você vai saber na hora essa tampinha. Eu falei, guarda ela aí, fica no seu pé, que você vai saber na hora. Então, eu guardei aquela tampinha e ficou ali, né? E eu não sabia para que era, né? E na hora que era automático, né? Na hora que o reverendo Moon pegou o primeiro peixe, eu já vi que ele saiu da água, já fez, né? Que era chama bico de pato, alguns falam no Paraguai, mas para nós é jurupensém. Parece um pintado, mas é menorzinho. Só que essa espécie, o que ele pegou ali, o peixe que ele pegou na hora, era grande, era adulto, já assim, estava no tipo para você fritar ele ou para comer. E trouxe aquele peixe. Na hora que ele veio com aquele peixe do meu lado, imediatamente, automático, eu catei a tampinha e o ferrão dele, que ele tem ferrão, já ficou travado na tampinha. Ah, por isso que essa tampinha de isopor está aqui, né? E foi, também, teria que soltar também, né? Mas ele mandou guardar. Aí eu já pensei, das duas, uma. Ou lá ele tem a cultura dele, e é tudo diferente, ou é louco. Já pensei comigo, né? Porque é tudo diferente. Mas comecei a guardar, e pegava um, pegava outro, só guardando, né? E não entendia aquele fato de soltar o primeiro peixe. Passou pouco tempo depois, ele veio com, eu estava cortando a isca, e ele veio com outro peixe daquele, um mandi dessa vez, e não deu tempo de eu pegar o isopor, porque eu estava abaixado, deu um corte na minha mão, onde saiu muito sangue, e na hora eu falei, já tô se lascado mesmo, então aqui mais um pouquinho não tem problema, né? Aí eu cortei a manga da camisa, amarrei na mão, e quando eu fiz o barulho de rasgar a camisa, o senhor Cudepar olhou para trás e viu aquele sangue todo, né? Estava pingando na água, porque não queria sujar o barco. E ele regalou o olho, né, e ameaçou de falar para o reverendo Moon. Eu falei, não tem problema, assim. Aí ele apontava para mim, o quê? Ah, tá bom, amarrei. Ficou. Pouco tempo depois, eu continuava cortando a isca, porque ele pescava com filé de peixe. Aí eu só vi aquela coisinha, parece que ele estava fazendo hipnotizar, assim, aquela bolinha que fica. Quando eu quis olhar, ele puxou o anzol, entrou, porque o anzol ficava bem atrás, né? E ele queria arremessar, porque ele estava procurando um lugar para arremessar e aquele anzol lá atrás balançar. Quando eu olhei, a velocidade é muito rápido, pá, dentro da minha boca. E só gritei, reverendo Moon! E segurei, reverendo Moon! Aí eu falava alguma coisa em inglês nisso aí, stop! Mas cortou o dedo dele também, né? Porque fez muita força. Queimou o dedo, porque eu segurei a linha, né? Mas mesmo assim o anzol entrou na minha boca. Ele olhou e eu fiquei com medo assim, de ele olhar e falar, puxa vida, né? Vai ficar bravo, né? E eu comecei a rir, né? Porque a minha, assim, já preparado com o turismo, você tem que estar preparado para aguentar a bomba mesmo, né? Que a gente fala, né? Então você vai ficar bravo para quê? Ele vai fazer aí o hóspede, quem está te pagando, vai acabar deixando você na barranca do rio depois, né? Então você tinha que rir. E na verdade eu não estava fazendo forçado, eu achei graça daquilo, né? Porque eu já estava rindo das coisas, porque para mim era tudo palhaçada, na verdade, assim, a graça que eles faziam, né? O jeito que fazia, então era tudo engraçado, não é palhaçada do sentido aqui, daquele sentido, mas era engraçado, as coisas que estavam acontecendo, para mim eu ria de qualquer coisa que eles faziam, porque era tudo de idade e às vezes queria fazer coisa de jovem, né? Então eu falava, vai dar problema, quer ver? E ficava só olhando. E só que dessa vez foi eu que me lasquei, né? Com o anzol na boca. Aí eu peguei alicate, ele viu, eu tirei, né?
Aí ainda ele falou, oh, big fish, né? Apontava assim. Põe a isca, jogou de novo e pronto. Voltamos para chegar na barranca do rio, ainda encontrou outro barco que estava descendo atrás, já voltando para casa, e parou numa sombra, e foi a primeira vez desse tempo do Salobra que ele parou na sombra para encontrar outro barco para almoçar, né? Aí começou a perguntar as coisas, né? Que era, na época eu lembro muito bem que era o senhor Alejandro que estava traduzindo, e eu já ria da voz dele também, né? E já não aguentava. E ele falava assim, perguntou o nome, tudo, né? Quando perguntou o nome, falou o nome completo, eu falei, tem dois, né? Peter ou Peter, né? Paulo. Aí daí ele fez o sinal 2 em 1, também fez. Aí ele viu cortado, né? E não sei se perguntou ou não perguntou, mas o senhor Kubepak falou para ele sobre o que tinha acontecido, né? Aí eu lembro que ele falou, né? O senhor Alejandro falou, ele está falando que você cortou a mão, né? E você fez como um soldado, né? E desse tipo de coração que ele precisa, né? Que não fez o barco voltar e pegou, amarrou e pronto. Voltando, na hora que voltar, e daí eu falei, né? Hoje está sendo um dia de muita experiência, porque ao mesmo tempo que está tendo coisas diferentes para mim, né? Eu estou bem doente, né? Eu falei, né? Mas só que quando chegou na barranca do rio, eu lembro que a cena era muito parecida de uma criança quando vai pedindo as coisas, mas eu não conseguia me comunicar e não tinha as pessoas esperando na beira do rio, porque eu não sabia o horário que a gente ia voltar, né? E eu saía, grudei na camisa dele assim, né, para chamar a atenção, e falava, Reverendo Moon, amanhã, mas ele não entendia, amanhã vai, de novo, né, amanhã, e ele procurava, né, até que chegou alguém que foi traduzido, né, se era, no outro dia ia de novo, né, ele falou, esteja preparado, né? Ou seja, é certo que estou cortando bastante, mas isso daí foi o primeiro dia que eu fui realmente, comecei a pescar e pilotar para o verdadeiro Pai. Então, se eu realmente decidisse que naquele dia eu estava doente e voltaria no barco, talvez não estava aqui hoje, porque muitas pessoas fugiram ou tiveram medo de errar é uma coisa, né? Mas você ter medo de uma coisa que você não conhece, ou seja, naquela época eu pensei, né? Tem dois lados. Se realmente ele é o Messias, eu tinha um pensamento, mas desde pequeno eu era muito revoltado quando assisti o filme do Ben-Hur. Alguém já ouviu falar, já assistiu esse filme, Ben-Hur? Já, né? E ele foi, assim, eu assisti quando era muito pequeno, mas foi uma pessoa realmente que foi massacrado, foi escravo, depois teve os altos e baixos. Mas quando ele chegou na frente, viu Jesus, né, passando com a cruz, ele ficou parado, ele não fez nada, né? Então, eu falei, eu vi aquela cena assim no filme e me revoltava. E eu pensava assim, poxa, se ele é realmente o Messias, né? Eu posso me dar bem, né? Mas, e se ele for outras pessoas que os outros falam, que é o lado negativo, né? Por quê? Na época não tinha muitas informações, internet, telefone, quando você poderia pesquisar. Você ouvia aquilo lá e acreditava ou não acreditava, essa era a questão, né? Ou seja, então assim foi, já logo depois em seguida fomos pescar no Rio Salobra, onde ele pegou um pacu, e esse pacu enroscou nos galhos, onde foi a primeira vez também que eu entrei na água, né? Eu falei, eu gosto de fazer isso. Eu falei, Reverendo Moon, o quê? Entrou? Apontava assim que eu poderia entrar na água, né? Aí ele fez aquelas de surpresa, né? Ele autorizou. Se você pode, né? Não sei se falava, o que falava, né? Mas apontou, ou seja, deu a permissão. E eu fui na água, tirei o pacu. Aí ele falou, metade é meu, metade é seu, né? E daí quando eu voltei, que trouxe o peixe dentro do barco, né? Eu só coloquei o peixe e ficava escondido em volta do barco, e ele ficava procurando onde eu estava, né? Porque eu queria fazer graça também, porque eu não sabia quanto tempo ele iria ficar ali. E eu já tinha muita proximidade de coração com ele mesmo, eu gostava dele. Essa era sem saber quem era o reverendo, o jeito dele, o que ele andava, o que ele fazia no barco. Às vezes ele ia puxar a vara,
E essa cadeira aqui, eu chamava de... Igual eu vou fazer um vídeo ainda lá da igreja, da caixa maldita, né? Que sempre quando está cantando, está falando, a caixa chia, né? Essa cadeira aqui era também falar da caldeira, porque às vezes quando precisava dela, que ele pegava um peixe, essa cadeira escapava e as pernas dele ficavam para cima, e ficava sapateando aqui assim, mas ele não soltava a vara. E eu, em vez de ajudar, eu não aguentava ver aquela cena, eu começava a rir, ria tanto, e o presidente Kim puxava da camisa, né? Vai lá ajudar. E às vezes o presidente Kim também não aguentava de levantar e ele começava a rir. Mas o verdadeiro pai falava bravo, né, para o presidente Kim vir ajudar ele, que estava mais próximo, era só levantar a cadeira. Mas o presidente Kim, uma vez aconteceu de ele tentar levantar a cadeira, mas quando ele está fazendo isso, o verdadeiro pai deu mais uma confirmada no peixe. Quando ele fez assim, já foram os dois para trás. Né? Aí o que eu podia fazer? Aí só rir, não tinha outra coisa. Mas só que eu não ria assim era quá, e bem alto mesmo, dava grito, né? Aí uma vez eu já fui ajudar, né? Pra levantar ele, né? Aí eu entendi, né? Por que o presidente Kim às vezes caía, né? Por estar fazendo isso, porque é pesado, né? Para você segurar. Então não tem tanto apoio no barco. E ele fazia isso ali e era os dois para trás mesmo. Não foi duas vezes não, foi várias vezes caindo dessa cadeira. Até um dia ele falou, não tem um jeito, né, para você prender essa cadeira. E a gente fazia de tudo. Quando prendia ela no barco, você parafusava ela, quebrava a cadeira. Aí você tinha que trocar outra, né? Mas o interessante é que mesmo fazendo isso, ele não soltava a vara, ele ficava segurando e trazia o peixe. Conforme foi desenvolvendo, foi fazendo aquilo lá, eu fui percebendo assim as coisas também, porque eu sou muito observador. E vocês vão ver nas fotos, aqui também já com o time no Salobra, né? Foi bem antes, estava o Sr. Toshi, Mr. Yun, essa época eu não estava aqui, estava no Salobra, mas como eu não participava da igreja, eu ficava no Rio. Se não me engano, a senhora Glória, não é a senhora Eliane, essa aqui? Não?